Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu gostaria que vocês, conforme fossem chegando na sala, fossem sinalizando ali no chat que já estão ouvindo, que já estão vendo as imagens, para que eu possa dar continuidade aqui na aula, tudo bem? Então, conforme vocês forem entrando na sala, forem se habituando aí com a forma digital da nossa aula a partir de hoje, domingo, dia 22 de março de 2020, você vai dando um sinalzinho ali no chat que você está ouvindo a minha aula, está ouvindo bem, está recebendo bem as informações, o áudio. Estamos aqui todos em home office, né? Todos em suas casas, todos aguardando as orientações do Ministério da Saúde, das secretarias regionais, que o Senhor Jesus Cristo possa estar fazendo o melhor por nós nesse momento, que de fato nós possamos sermos direcionados por Jesus nesse momento. Então eu gostaria de pedir para todos vocês, conforme forem entrando, chegando na sala, vão ali no chat do próprio canal aqui do YouTube, onde eu estou transmitindo essa aula, e você possa aí sinalizar que está ouvindo bem, que o som está saindo, que está tudo certo, que as imagens estão aparecendo para você, tá bom? Eu vou aguardar a primeira pessoa que sinalizar ali que está saindo bem o áudio, que está tudo certo, que as pessoas estão realmente ouvindo, para a gente poder iniciar essa aula de hoje. Amém, meus queridos. Amém, amém, amém. Então vamos dar início à nossa aula, matéria da Escola Bíblica de Ensino e Discipulado desse domingo, dia 22 de março de 2020. Agora são 10 horas e 5 minutos. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. É um grande desafio que nós estamos passando nesses dias, mas foi como o pastor Sérgio pregou há pouco. Nós cremos que o Senhor está fazendo o melhor por nós, que o Senhor sim está conosco nessa caminhada, nessa difícil caminhada, por não sabermos como será o dia de amanhã, mas sabemos que o Senhor Jesus Cristo está conosco. Foi o que eu tenho repetido para vocês nas últimas 3 aulas, naquela passagem dos evangelhos em que todos os discípulos, os que seguiam Jesus, estavam dentro do barco com Jesus, e vieram tempestades, vieram ventos fortes, vieram muitas ondas altas, e aqueles homens se atemorizaram, aqueles homens ficaram com medo, aqueles homens se olharam, pensaram que seria o último dia de suas vidas, e clamaram por misericórdia, e Jesus Cristo o tempo todo estava deitado, dormindo na polpa daquele barco. E eu gostaria de incentivar você a crer dessa forma, que Jesus Cristo está de fato ao nosso lado, nesse momento em que nós não sabemos quanto será forte os ventos, como será altas as ondas. Jesus Cristo sim está no barco das nossas vidas. Que nós possamos crer, que nós possamos ter essa certeza que Jesus Cristo é o Senhor de nossas almas, de nossas vidas, e que Ele sim está fazendo o melhor por nós nesse tempo. Amém? Então vamos dar início à nossa aula. Eu gostaria de desejar um domingo abençoado para cada um de vocês. As pessoas estão chegando aqui na nossa sala, e conforme nós vamos conversando, mais pessoas vão chegando. Louvado seja Deus por todas as pessoas, principalmente para as pessoas da técnica da PIB Floripa. Louvado seja Deus pela vida do Marcelo, que tem nos abençoado, a nos auxiliar de forma impressionante para que possamos aqui dar início a essa aula remota, sendo que grande parte dos professores nunca tinham utilizado essa ferramenta do YouTube. Então, louvado seja Deus. Peço desculpa já também alguns ruídos que podem aparecer, alguns sons ambientes que podem estar fugindo aí para vocês, mas é porque estamos cada um nas suas casas, estamos transmitindo nas nossas casas. Então, se tiver ruídos no fundo, eu já peço desculpa para vocês, porque nós estamos fazendo aqui o melhor para que vocês possam receber tanta matéria
quanto o som. Meus queridos, é o seguinte, toda a matéria já está sendo enviada pelos grupos de WhatsApp. Acredito eu que todos vocês estão recebendo, já receberam a apostila, já receberam os materiais das últimas aulas, e conforme nós formos passando os domingos, vocês vão estar recebendo o material. Então, ao final dessa aula, tudo que for transmitido de vídeo, possivelmente que passaria aqui, e também as apostilas dessa matéria, dessa aula de hoje, estarei passando para vocês. Amém? Então vamos seguir. Então, o discípulo e os dons espirituais, né, como a gente já falou, essa é uma matéria que já está aqui na PIB Floripa há muitos anos. Essa apostila que todos vocês têm ou em forma de PDF ou em forma física, foram estruturadas pelo nosso querido pastor Paulo, né, o discípulo e os dons espirituais. Então aí, temos a lista dos dons que nós pretendemos estudar nesse período. Já apresentamos 2 na última aula, que foi o dom do apóstolo e o dom de ensino. E agora vamos entrar no terceiro e quarto dom, que é o dom de cura e o dom de milagres. Acho que vem a calhar, acho que vem em tempo necessário para que nós tenhamos esse dom de cura e de milagres bem fresco em nossas mentes, em nossos corações, diante de tudo isso que vem acontecendo em nossa humanidade. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês nessa manhã é se você acredita em milagres. Você acredita em milagres? Olha aí, se você tem alguém do seu lado, ou se você está sozinho na frente do notebook, ou na frente da TV, ou na frente do notebook, do celular ou da TV, ou se você está sozinho, ou se você tem alguém do seu lado, olhe para essa pessoa que está do seu lado e pergunte: você acredita em milagre? E qual é o significado de milagre lá no nosso dicionário, né? O dicionário brasileiro da língua portuguesa vai dizer o seguinte: milagre é fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. 2, acontecimento admirável e espantoso, fato que causa grande admiração e surpresa. Qualquer manifestação ou intervenção da presença divina na vida humana. E 5, sinal desta manifestação que se caracteriza por uma alteração repentina, insólita e fora do comum das leis naturais. Então essa é a definição que nós temos no nosso material aqui, no nosso dicionário da língua portuguesa, do que significa milagre. E o que é um milagre? A definição do milagre aqui na nossa aula dessa manhã de domingo, dia 22 de março, às 10 horas e 10 minutos. Você que está chegando, seja bem-vindo à nossa aula da IBED PIB Floripa, transmissão ao vivo pelo YouTube. O que é um milagre? É a capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo ao membro do corpo de Cristo para que, através dele, se realizem manifestações do poder de Deus. Estas, por sua vez, podem ocorrer de tal forma que a ordem dos fenômenos naturais seja alterada. Normalmente, os milagres causam espanto em razão dos incríveis resultados obtidos, pois superam a capacidade humana de explicá-lo. Os milagres fazem parte do ministério da proclamação do reino de Deus. Contudo, não são um meio em si mesmo. João 6:2. Meus queridos, talvez vocês que estão nos ouvindo agora pela manhã, vocês queridos que são já da classe, vocês que estão hoje participando pela primeira vez da classe, já tenham convivido com o milagre sobrenatural, coisas impressionantes que Deus possa ter feito na sua vida, até mesmo antes da sua conversão, e isso pode ter acontecido. Eu gostaria de dividir com vocês um milagre que aconteceu na minha vida pessoal. Quando eu tinha por volta de 6 ou 7 anos, meu pai havia falecido quando eu tinha 4 anos, e minha mãe, natural de Florianópolis, decidiu voltar do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para Florianópolis. E aqui a gente vive até hoje. A minha mãe, ela precisava trabalhar porque meu pai tinha falecido,
e ela precisava trabalhar em uma malharia aqui de Florianópolis, e ela me deixava nos períodos da tarde com a minha tia mais nova, Sidneia, e com a minha avó, a Filomena, que hoje já não está mais aqui, já faleceu já há quase 10 anos. E em uma dessas tardes eu sempre muito agitado, um pouco inquieto, sempre querendo explorar as coisas. Minha avó morava numa casa no bairro de Barreiros, em São José. Então sempre gostei de andar muito de bicicleta, subir muro, pular muro, subir árvores, brincar com os animais. Ao lado da casa da minha avó existia um pasto e ali naquele pasto existiam muitos animais, vacas, bois, cavalos, então a gente estava sempre envolvido com isso, brincando desde pequeno. Mas eu sempre muito inquieto, muito querer descobrir como se faz as coisas. Tive a impressionante ideia de uma tarde dessas de verão, pegar uma garrafa de álcool, que naquela época não era o álcool que a gente tem hoje na nossa casa, claro, agora pela razão do coronavírus, a gente está utilizando álcool com maior octanagem, com maior porcentagem, mas naquela época esse álcool era utilizado nas cozinhas para limpeza geral. E eu acabei pegando esse álcool, derramando em uma fogueira, fiz uma fogueira eu mesmo e ataquei fogo, mas como o sol era muito forte, a chama do fogo ela fica praticamente imperceptível, ela fica invisível. Infelizmente a garrafa de álcool caiu completamente dentro dessa fogueira e ocorreu uma explosão muito forte no quintal da minha casa, da casa da minha avó, onde eu fui arremessado a alguns metros de distância. Tive queimaduras de segundo grau em toda a minha face, em todos os das minhas mãos e na minha face. Fui levado em estado gravíssimo para o hospital infantil Joana de Guzmão. Pouquíssimos irmãos conhecem essa história, eu acho que eu contei para pouquíssimas pessoas. Fui internado praticamente correndo risco de vida altíssimo. Eu tinha quase que certeza de perder a minha visão e principalmente a questão da minha pele do rosto seria totalmente desfigurado. Eu fiquei 15 dias na UTI, fiquei 7 dias sem acordar, em coma, 15 dias na UTI, 45 dias no isolamento total e mais 2 meses de recuperação no Hospital Joana de Guzmão, na ala dos queimados. Eu gostaria de dividir isso com vocês, que para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, antes mesmo de eu ter encontrado Ele, Ele já havia me encontrado. Com 7 anos, o Senhor Jesus Cristo foi muito misericordioso comigo. Me tirou daquela situação terrível. Os irmãos que me conhecem pessoalmente podem perceber, hoje eu não tenho mais quase sinais nenhum no meu rosto, não precisei fazer cirurgia plástica. O Senhor me poupou de grandes coisas doloridas. Passei por muitas dores naquele momento, mas por ser muito novo, o médico dizia que o risco também de morte seria muito grande por causa da minha estrutura, por não ser capaz de resistir àqueles ferimentos. E para honra e glória de Deus, eu estou aqui hoje com vocês, né, podendo dividir essa aula da IBED, PIB Floripa, e eu acredito em milagres sim, eu acredito que Deus faz milagres, e eu acredito que Deus vai fazer muitos milagres ainda na nossa vida, amém? Amém. E o que é um milagre? O poder que opera o milagre nem sempre tem sua origem de Deus. Olha só que importante isso. A gente pensa que todos os milagres vêm de Deus, mas aqui a palavra vai dizer, e a nossa aula de hoje vai dizer que nem todos os milagres são operados por Deus. Magos, encantadores, falsos profetas podem provocá-los usando poderes do mal. Então ali a gente tem alguns textos. Eu gostaria que os irmãos posteriormente pudessem ler esses textos com calma, para que a gente pudesse de fato entender o que esses textos dizem a respeito de milagres. Em Mateus 7:22, eu vou abrir aqui rapidamente para a gente poder dividir. Em Mateus 7:22, eu estou abrindo aqui a minha Bíblia através do notebook, 7:22, ele vai dizer o seguinte, até o versículo 23, certo? Então, 22 e 23 diz o seguinte:
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só quanto é sério essa questão de milagres quando a gente fala do que é milagre operado por Deus. Olha como é sério isso. Olha como Deus leva muito a sério a questão do milagre. Então, o poder que opera um milagre nem sempre tem sua origem em Deus. Magos, encantadores, falsos profetas podem provocá-lo. Vamos seguir aqui. O que é um milagre? Né? A pergunta que agora a apostila nos faz é: o que é um milagre? O que é um milagre para você? O que você tem entendido como milagre? Na composição de um milagre aparecem quase sempre três elementos: o agente causador ou fonte causadora, o agente ativo, um instrumento, ou ainda operador do milagre. O agente passivo ou beneficiário. Este pode ser uma pessoa, objeto ou uma circunstância. Então ali no gráfico vai aparecer como as pessoas podem chegar ao milagre. Quem são as pessoas, quem são os sujeitos do milagre para que isso venha a acontecer. Então, na operação de um milagre divino, a fé é elemento essencial para a realização do mesmo. Nesse aspecto, aparecem envolvidas a fé de pelo menos 3 pessoas. Ou seja, tem um milagre ali no centro e existem 3 pessoas que podem estar envolvidas nesse milagre. É a fé do operador, a fé do espectador, que são as pessoas que estão em volta assistindo ao que o operador está realizando, o milagre que está centralizado, que é o importante, e a fé do beneficiário. Então, existe aquele que está sendo usado por Deus, aquele que está sendo espectador dessa ação de Deus, a fé está o beneficiário que vai receber esse milagre, e no centro de tudo, o propriamente dito milagre que vai ser operado. Se tiverem alguma dúvida, por favor, chame ali no chat, você tem a oportunidade de falar no chat. E obrigado a todos os queridos que já estão online com a gente aqui nesse momento. Deixa eu ver aqui, a Caroline Heiser, o Steven Cliff já está aqui com a gente, a Thalita Pisa, a Ariana Tori, é isso aí, né, Ariana? Tori. O Everton Carlos, o nosso querido pastor, o nosso professor, o nosso pastor Everton Carlos está ali também. Nandalu Santiago, Marília Campos, um abraço. Todos, Rosali Solonca, bom dia. Um abraço para todos vocês que estão aí seguindo a nossa aula de hoje. Então vamos lá, milagres de Jesus. Em João 20 vai estar relatado esse texto aqui, que Jesus operou milagres. Jesus, versículo 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Olha só, aconteceram tantos milagres e maravilhas, Jesus fez tantas coisas naquele tempo, que o apóstolo João relatou alguns deles, porque entendia que esses seriam suficientes para que nós entendêssemos o poder do milagre transmitido e operado por Jesus Cristo. Então, olha que importância nisso, né? Olha quantos milagres maravilhosos Jesus fez. Jesus fez muitos outros que não estão relatados nos livros da palavra de Deus, e se tivessem sido relatados, talvez não teriam espaço físico para comportar tantos milagres maravilhosos, porque onde Jesus Cristo passava, ali estava a presença de Deus. Por onde Jesus Cristo tocava, ali estava a presença de Deus. Com quem Jesus falava, ali estava a presença de Deus. E Jesus Cristo, em toda a sua vida aqui nessa terra, operou milagres desde o primeiro minuto. Então aí, olha que bacana, temos uma lista
de milagres registrados na palavra de Deus. Então aí temos vários milagres e todos os textos, principalmente nos textos dos evangelhos. Então eu gostaria que vocês depois, com calma, com tranquilidade, aí na sua casa, já que nós estamos passando por esse período de quarentena, todas as solicitações que vocês fiquem em casa, eu reforço isso, fiquem em casa, continuem nos seus lares. Ontem veio uma mensagem que eu acho que é bacana dividir com vocês. Os próximos 4 dias serão primordiais com relação à expansão da infecção do coronavírus. Então, nos próximos dias, até quarta-feira, fique em casa, só saia se não tiver outra maneira, mas fique em casa e clame a Deus para que Deus possa operar milagres em nossas vidas. Então tá lá, 18 milagres operados por Jesus, desde o primeiro, bodas de Caná, o exorcismo na sinagoga de Cafarnaum, pesca miraculosa em Genezaré, jovem morto em Naim, cura do leproso, cura do servo do centurião, cura do filho do oficial, cura da sogra de Pedro, exorcismo ao anoitecer, acalmando a tempestade, endemoniado gadareno, paralítico em Cafarnaum, mulher com sangramento, filha de Jairo, 2 cegos da Galiléia, exorcismo do mudo, paralítico em Betesda, homem com mão mirrada, exorcismo de homem cego e mudo. E tem mais um pouco aqui. Jesus Cristo operou milagres de forma impressionante. E aí nessa lista tem 37 milagres que depois eu gostaria de que você pudesse com calma ler, buscar os textos bíblicos, ter aí um momento realmente de reflexão nesse texto a respeito de milagres e crer como Jesus Cristo naquele tempo fez milagres, como Jesus Cristo operou milagres e maravilhas naquele tempo. E tenha certeza, meu querido, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nada do que estamos passando hoje está fora do controle para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está operando milagres sim na vida de cada um de nós, ou naqueles que estão afastados de Jesus, ou naqueles que estão frios na presença de Deus, ou naqueles que não sabiam mais o caminho de volta para casa. Tudo isso tem um propósito e eu creio que Ele está operando milagres sim em nossas vidas. Milagres pelos discípulos, os discípulos também fizeram milagres, então aqui tem uma lista de textos e de fatos relatados pela palavra de Deus, onde aconteceram milagres pelos discípulos. Um coxo é curado na porta do templo, em Atos 3, do 1 ao 6, vai dizer o seguinte: Pedro e João foram juntos ao templo à hora da oração e encontraram um coxo que pedia esmola aos que entravam no templo. Ao pedir esmola aos apóstolos, Pedro lhe falou a conhecida frase: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a palavra de Deus diz que aquele homem que era paralítico se levantou e andou. Quantos de nós cremos nisso? Amém? Eu creio que os apóstolos foram grandemente usados por Deus para operar milagres. Ali tem a morte de Ananias e Safira em Atos 5, do 1 ao 10, a restauração da visão de Saulo, a cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas, a cegueira de Elimas. Então, leia esses textos, reflita nesses textos. Acho que é muito importante nesse momento nós fortalecermos a nossa fé, principalmente para aquilo que se diz respeito a milagres, do que o Senhor Jesus Cristo pode fazer, né? Eu fiquei muito feliz que diante de toda esses acontecimentos do coronavírus na Itália, ontem uma senhorinha de 95 anos lá em Bérgamo, que é a cidade mais afetada, que já tem mais de 3.000 mortos, né, daquela região da Itália, uma senhorinha de 95 anos se recuperou, né? 95 anos se recuperou. E a gente fica pensando como Deus faz milagres, como Deus faz maravilhas, né? Você que tem acima de 60 anos, já tem doença pré-existente, fique em casa, se resguarde. Esse vírus ele gosta de pessoas com a idade avançada, que já tem alguma doença pré-existente, então fique em casa. Então um grande milagre Deus operou na vida daquela senhorinha de 95 anos, lá da cidade de Bérgamo, que saiu da UTI e já está recuperada do coronavírus. Você acredita em milagres?
Você crê que Jesus Cristo está fazendo um milagre na sua vida nesse exato momento? Na sua família, nos seus amigos, naqueles que você tem ao seu redor que você ficou sabendo que está com coronavírus? Você crê em milagres? Essa é a pergunta que eu deixo para nós. Milagres pelos discípulos continuam, e aqui mais alguns relatos: a cura de um coxo, a expulsão de demônios de um jovem. Vamos ler esse texto, Atos 16, do 16 ao 18. Paulo expulsou um espírito de adivinhação de um jovem. Com as adivinhações gerava lucro aos senhores da jovem. Estes prenderam Paulo e Silas. Olha só, o Paulo, por onde ele passava, também Deus operava milagres através da vida deles. E você que fez já o teste de dons lá e sente esse dom em sua vida, é presente esse dom em sua vida, lembre que eu já comentei em todas as aulas anteriores, vamos trabalhar isso em você, através dos discipulados, através dos pastores da igreja PIB Floripa, para que você de fato possa operar, deixar que Deus opere através da sua vida. Como eu já disse para vocês nas outras aulas, eu creio que todos os milagres estão presentes no corpo de Cristo e todos os milagres estão presentes na igreja local, na nossa comunidade PIB Floripa. Então, se você tem esse chamado, fez o teste, tem sentido que Deus tem falado isso para você, vem até nós através dos pastores, nesse momento através do WhatsApp, através dos meios de comunicação, para que nós possamos te instruir e te direcionar ao que fazer, a como se capacitar nesse momento. Esse vídeo de milagres, eu tô com ele em formato WhatsApp, e logo após a nossa aula, para que a gente não perca aí a atenção da nossa aula, eu estarei transmitindo para vocês no nosso grupo de WhatsApp. Mas para resumir, essa história desse filme, foi um milagre que aconteceu dia 5 de fevereiro de 2005, e aconteceu lá nos Estados Unidos. E eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Um adolescente de São Luís, que passou por um lago gelado no mês passado e não teve pulso por quase 45 minutos depois que ele foi resgatado. Fez uma recuperação milagrosa, disseram os médicos. Na verdade, a saúde de John Smith, de 14 anos, melhorou tanto desde o acidente de 19 de janeiro que os médicos permitiram que ele fosse para casa na quarta-feira, informou aí a NBC. Só para vocês entenderem, esse é um filme história real, é um filme que foi produzido em cima de toda essa história que aconteceu aí nessa cidade de São Luís, em 2015. Um menino de 14 anos estava brincando com seus amigos sobre um lago congelado e caiu dentro desse lago congelado. Esse menino ficou 45 minutos submerso. Esse menino ficou 45 minutos no fundo desse lago. E quando os resgatantes, os bombeiros chegaram, ali até tem uma cena do filme que eles olham para um conversa com o outro e diz: estamos aqui para resgatar o corpo dele, porque ele não tem condição de estar vivo. Ele ficou 45 minutos sem pulso nenhum. Foi levado para o hospital. Hoje até o Everton está dizendo aqui no chat que esse filme já está disponível no Telecine. Então quem tiver aí o Telecine, que está liberado para todas as operadoras, né, a TV a cabo, tem a possibilidade de assistir esse filme até hoje. Então no final da aula a gente vai estar passando esse trailer para vocês poderem depois assistir esse filme. Obrigado, Everton. Então a igreja clamou, a sua mãe, uma mulher temente a Deus, clamou, e de forma sobrenatural esse menino ressuscitou. E graças a Deus, louvado seja Deus, esse menino está vivo hoje para contar essa história, e até filme já se transformou a história miraculosa de milagres desse menino. Então tá lá, milagres e cura. A cura está dentro desse grande círculo verde, e os milagres do lado de fora. Aí alguns exemplos de busca do ser humano por curas e milagres. Igrejas lotadas, templos lotados, existem muitas religiões
que acreditam que você precisa ir em alguns lugares, você precisa entrar dentro de uma caverna, você precisa ir atrás de um apóstolo usado por Deus. Outras pessoas acreditam que é uma mão de um ser humano que pode te curar. Outras pessoas acreditam que é um pastor. Outras pessoas acreditam que é um, um, um rei, um poderoso. E aí algumas imagens compartilhadas com vocês sobre essa busca do ser humano por cura e por milagres. Aí algumas imagens, né, de igrejas pelo Brasil inteiro. Primeira cruzada, explosão de milagres de Taubaté. Ali também a Igreja Batista do Calvário, Cruzada Internacional de Fé e Milagres, né? Aí fazendo alguns eventos, marcando datas para que os milagres acontecessem. E eu não estou aqui para dizer para você, meu querido irmão, que isso não pode, Deus não pode operar milagres nesse lugar. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou mostrando para vocês como nós, seres humanos, nós cristãos ou não, estamos sedentos por respostas, principalmente no que se diz respeito a milagre e também cura. Se você já foi curado em uma dessas cruzadas, louvado seja Deus. Eu creio que Deus pode ter feito milagres sim nesse lugar. Eu também creio que Deus pode ter operado na mão de muitas pessoas que passaram por sua vida. Mas eu creio também num Deus que não precisa de evento para operar milagres. Eu creio num Jesus Cristo que opera milagres e opera curas no momento que Ele acha oportuno para as nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome de Jesus Cristo seja louvado. Então aqui outras informações, outros eventos, né? Ali uma chargezinha, Jesus cura algumas pessoas, Jesus prospera uma igreja lotada, e ali onde tem Jesus salva apenas uma pessoa na frente. Esse é muitas vezes o resumo do que nós vemos. E eu volto a dizer para vocês, não é à toa que todas as coisas estão acontecendo nesse momento, não é à toa que nós estamos em casa com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos pais, orando e clamando misericórdia a Deus. O Senhor está fazendo isso, meu irmão. O Senhor está fazendo a gente ficar em casa para que a gente veja o que realmente é valoroso na nossa vida, o que realmente vale, que é a presença dele em primeiro lugar, que é o Senhor em primeiro lugar, e a nossa família que nós temos deixado de lado muitas vezes pela correria do dia a dia. Quantas vezes você repetiu isso nos últimos meses? Não poderei ir porque estou numa correria. Então o Senhor Jesus Cristo coloca a mão sobre as nossas vidas e faz com que toda a correria seja agora dentro do círculo de dentro da nossa casa. Olha o que Deus tem feito nas nossas vidas nesses últimos dias, meu querido. Busque a Deus verdadeiramente, que o Senhor vai curar, vai operar milagres, eu não tenho dúvida disso. Então aí algumas notícias, né? Aqui em Florianópolis, quem é de Floripa sabe, aqui existe uma tradição muito grande com relação às benzedeiras. Eu quando ainda era criança, muito novinha, minha avó adorava me levar numa benzedeira. Ela ficava lá orando e pedindo a Deus que me curasse, que me fizesse ser uma criança mais paciente, mais tranquila. E a minha avó acreditava muito nisso e muitas pessoas acreditam, né? E a força das benzedeiras aqui na região que é principalmente de cultura portuguesa, isso é muito forte. Então aí algumas coisas a respeito disso. Outra, pessoas que acreditam ser usadas por santos, né, para abençoar pessoas. Também aqui outro relato, ó, do seu Tonico, mora na Vila 12, em Biguaçu. Eu conheço a Vila 12. Vila 12 é lá dentro de Biguaçu, é um bairro ali meio que interior de Biguaçu. E é o seguinte, olha só o que diz aqui. A pessoa chega aqui e consigo sentir o que ela tem. Coloco o terço sobre a Bíblia e sinto a energia dela. E o terço não para em cima dela é porque está muito carregada, explica aí o seu Tonico, que acredita que Deus opera milagres através aí do que ele faz, né? E lembro vocês ali, eu volto a dizer que Deus opera milagres, mas o diabo pode nos enganar de forma impressionante para que nós acreditemos que Deus está operando milagres ou fazendo maravilhas e na verdade é o diabo, o nosso inimigo, enganando as nossas mentes.
Aí é uma reportagem do Fantástico, depois eu posso mandar para vocês a respeito também de uma dessas seitas religiosas que operam milagres, que levam muitas pessoas para centros espíritas e tudo mais, como aquela história do João de Deus, né? João de Deus, todo mundo ficou sabendo a história dele, foi preso por algumas acusações, isso não cabe aqui também, não é sobre isso que a gente está falando, mas ele era um homem que era muito respeitado nesse meio de milagres e curas, e agora, nesse momento, ele está preso por algumas acusações. Dom de curar, 1 Coríntios 12, 1:9, a gente vai abrir esse texto rapidamente aqui, o dom de cura, do 1 ao 9, para a gente poder ler esse texto junto com vocês, tá? 1 Coríntios 12, 9. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 9 diz o seguinte: e outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso texto. Dom de curas, conceitos e pré-definições, né? Aqui vamos falar agora um pouco mais da parte das definições do que é o dom de curar. Inimigo inevitável, a morte. Qual é o nosso inimigo inevitável? A morte. Todos enfrentaremos até que Jesus volte. Com o intuito de produzir morte, o pecado trouxe consigo uma série de doenças e enfermidades que, conforme o desejo do diabo, também geram sofrimento. Olha só, é importante que nós possamos nos atentar a isso também, né? O que o diabo tem feito em nossas vidas com relação a engano, mentira, né? Nós temos que realmente clamar a Deus para que todas as direções que nós venhamos a tomar, todos os caminhos que nós viemos a trilhar sejam direcionados somente por Deus, porque o inimigo ele fica 24 horas por dia tentando nos atingir de todas as maneiras para que nós sejamos desviados da presença de Deus e da vontade soberana de Deus. O homem não foi criado para morrer, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Eclesiastes 3:11. O pecado foi o responsável pela entrada da morte na trajetória humana. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Todos pecaram, meus queridos, e se nós temos vivido dias difíceis, nós temos vivido lutas, ansiedades, como foi pregado pelo pastor Sérgio, é culpa dos nossos pecados, é culpa da produção dos nossos pecados. Nós nunca vimos tantas coisas ruins na TV acontecendo. E eu peço para que você não se alimente só disso, você possa se alimentar da palavra de Deus, que é lá que contém a esperança necessária para a gente enfrentar esses dias. Mas nunca viu tanta depravação, tanta mentira, tanto engano, tanta pornografia, tanta coisa ruim transmitida através das mídias sociais. E tudo isso é produzido pelos nossos pecados. Então nós temos que pedir a Deus misericórdia, clamar a Deus misericórdia, chegar àquele que é o único que é possível de perdoar pecados, o único, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode perdoar todos os pecados. É o único que foi até a cruz, morreu e teve uma morte de cruz, uma morte dolorida, mas uma morte para louvar a Deus e para que nós possamos ter vida e uma vida com abundância. Então vamos seguindo aqui. O que é uma doença ou enfermidade? Primeira pergunta. O agente da morte. Conclusão. A doença entrou no mundo pelo pecado. Então o que é uma doença ou enfermidade? A conclusão que nós temos: a doença entrou no mundo pelo pecado. 2, sem pecado não haveria qualquer doença. 3, a doença existe porque o pecado existe. Se existe o pecado, consequentemente vai existir a doença. A doença é consequência do pecado original da raça humana e não da vontade de Deus. Então, muitas pessoas nesse momento questionam, principalmente as pessoas que são declaradas ateias, que não creiam
que não creem em Deus e não acreditam em nada, que onde está Deus nesse caos, onde está Deus nessa epidemia, onde está Deus nessa minha dor, nessa perda desse meu familiar querido, onde está Deus? E eu respondo, meus irmãos, Deus está no lugar onde Ele sempre esteve, com as mãos estendidas, com os braços abertos para nos receber, com amor e misericórdia. Mas onde está a raça humana nesse momento, colocando cada dia mais um degrau a mais, um tijolo a mais de pecado na sua existência? Então cada dia mais nós temos colocado mais pecado para dentro das nossas casas através das mídias sociais, colocando mais pecado através das nossas atitudes, das nossas reações, mais pecado tem se manifestado em nossas vidas. E é isso que eu digo para vocês, a nossa consequência é a morte. O salário do pecado é a morte, e quanto mais nós colocarmos, deixarmos a vazão do pecado sobre nossas vidas, mais próximos da morte nós estaremos. Mas é aí que eu peço para que nesse momento nós possamos nos voltarmos a Deus, pedir perdão de onde caímos, de onde o nosso pecado promoveu morte em nossa vida espiritual, e levantarmos, sermos ressuscitados pelo Senhor Jesus. Que nós possamos deixar que o Senhor Jesus venha ressuscitar o nosso ser diante dessas lutas que nós temos passado. Amém, meus queridos? Eu espero que essa palavra, além dessa aula, mas essa palavra esteja entrando no seu coração, e que isso possa manifestar e produzir vida, e vida com abundância a você, meu querido. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. Gênesis 1:31. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Eu quero que você repita com você mesmo aí agora. Tudo o que Deus fez é muito bom. Tudo que Deus fez é muito bom. O diabo tem poder para curar? Eu faço essa pergunta para vocês. O diabo tem poder para curar? Então aí tá os textos que vão dizer isso. O diabo tem grande poder para enganar as pessoas em Apocalipse 12:9, para oprimir aqueles que se rendem a ele, e até mesmo para fazer morada em seus corpos. Ele é grande mágico, é um super cientista, e com seu vasto conhecimento de Deus, do homem e do universo, ele tem como fazer prodígios de mentira. Prodígios de mentira. Então, atenção para isso. Atenção para isso. O diabo é enganador, ele é um mágico, ilusionista. Sabe quando nós estamos ali na frente da televisão e tem aquele mágico, ilusionista, como tinha um Mr. M lá na década de 90 e 2000, tinha aquele elefante enorme dentro do palco, e de repente ele jogava um pano sobre aquele elefante, tirava o pano e simplesmente aquele elefante de muitas toneladas desaparecia na sua frente. Então é exatamente isso que o diabo faz. E é a mesma coisa, o que o Mr. M fazia, é o que Deus faz na nossa vida. Porque ele vai lá e mostra como o diabo tem feito na nossa vida, e nos ensina a não fazer mais. Depois o Mr. M ia lá e mostrava, né, que na verdade tinha um alçapão embaixo daquele palco, que era um elevador, e fazia com que aquele elefante descesse e a gente fosse enganado. O diabo se veste de anjo de luz para nos enganar, meus queridos. Tenha muita atenção. Veja onde você tem bebido. Fique firme. Grupos de discipulado têm ajudado na nossa igreja as pessoas a amadurecerem, a crescerem em Jesus Cristo, junto uns com os outros, nesse momento não fisicamente, mas espiritualmente sim. Um caminhando ao lado do outro, vida na vida, como o pastor Euclides sempre gosta de falar, né? Osso batendo no outro, gera assim atrito, mas isso gera também conhecimento e entendimento das dores que nós vamos passar nessa terra. Que você possa caminhar. Obrigado, Everton, pelo auxílio. O professor Everton Matias tem auxiliado a gente aqui nas informações ali no chat. O nome do filme é Superação, Milagre da Fé. Né, Patrícia? Depois da aula, hoje à tarde, hoje à noite, eu convido a todos a assistirem esse filme. É uma bênção. Esse filme é modificador, esse filme é muito abençoador. Eu gostaria de convidar vocês a assistirem. Eu vou mandar o trailer depois para vocês no grupo de WhatsApp. Seguindo aqui, o diabo tem poder para curar? Mais uma pergunta. Embora Satanás tenha grandes poderes espirituais, há uma gigantesca diferença entre o poder do diabo e o poder de Deus. Primeiro, Deus é infinito em poder, onipotente. O diabo e os demônios é limitado e finito. O nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é infinito.
O diabo é finito e limitado. Segundo, somente Deus pode criar a vida. Gênesis 1, do 1 ao 2, a criação do homem. Deuteronômio 32 ao 39, o diabo não pode criar. O que o diabo faz, e eu lembro do professor Everton, na aula do ano passado, falando sobre essa matéria, ele vinha dizendo o seguinte: Deus é criador, Deus cria todas as coisas, Ele fez todas as coisas. Bom dia, Camila, seja bem-vinda à nossa sala, à nossa aula. Deus criou todas as coisas. Já o diabo, ele é um imitador, ele é uma cópia mal feita de todas as coisas que Deus fez. É fácil, se nós estivermos com Deus presente em nossas vidas, vivendo o evangelho, em oração, clamando a Deus por misericórdia, eu creio que nós conseguiremos ver os enganos que o diabo tem produzido contra a nossa vida. É uma cópia, é como se você quisesse ter um presente para o seu filho ou para sua esposa, mas principalmente para o seu filho, você vai comprar um boneco, né? O meu filho hoje está com 4 anos, ele gosta muito de heróis, né? Ele está muito naquela fase de gostar de heróis, de ver filmes de heróis, de gostar do Capitão América e de todos os outros heróis que existem, e ele sabe, quando ele pega na mão dele, quando é um herói que ele conhece, no caso o Capitão América, a roupa do Capitão América, como ele se veste. E o diabo, ele tenta fazer igual, mas fica diferente. É igual quando a gente vai no shopping e compra um brinquedo um pouco mais caro para o nosso filho ali no dia do Natal, que é onde a gente pode dar um presente um pouquinho mais caro. Ou se o irmão não consegue dar também, irmão, amém. Glória a Deus, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, aquilo que o irmão tem condição. Mas usando aqui como exemplo, vou comprar ali um Homem-Aranha para o meu filho, né? E quando eu dou para ele, ele fica feliz porque ele olha para o boneco, ele vê, ele sabe que é o Homem-Aranha, né? E o diabo não, o Homem-Aranha do diabo é verde. Não é a cor do Homem-Aranha, o Homem-Aranha é vermelho e azul. Então o diabo, ele tenta fazer igual, mas não consegue, porque ele não é um criador, ele é um imitador mal feito. Então as obras do diabo serão vistas por nós também e serão repreendidas em nome de Jesus. Apenas Deus pode ressuscitar um morto, né? A passagem de Lázaro, né? Deus foi lá, Jesus Cristo foi e chamou Lázaro. E Lázaro saiu, já cheirava mal, já estava enterrado, enfaixado. E Deus operou grande milagre naquele homem, né? O diabo não pode, embora ele dá fôlego, animação à imagem de idolatria do anticristo, tá? Então, próximo à vinda do Senhor Jesus Cristo, muitas coisas estão acontecendo, guerras, rumores de guerras, doenças, tudo isso está acontecendo, não é mesmo? Existe um cavaleiro do Apocalipse para cada um desses acontecimentos. E eu queria animar vocês, porque nesse momento o diabo vai se levantar para tentar nos enganar. É isso que a palavra de Deus diz. Então nós temos que estar aqui, perseverantes. 47 minutos estamos em aula aqui. Louvado seja Deus para todos vocês que estão aqui assistindo, vocês que estão ouvindo ao vivo, louvado seja Deus. E depois dessa aula vai estar disponível aqui no canal do professor para que você possa seguir ouvindo e assistindo no momento que você quiser durante a sua semana. Quem tem poder para curar doenças? Vamos lá, olha lá. E disse: se ouvires atentos à voz do Senhor Deus, teu Deus, e fizeste o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhum das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Olha ali, o nome em hebraico, né? Em aramaico, de Jeová Rafa, o Deus que cura. Você crê que Deus cura? Você crê que Deus Deus é esse Jeová Rafa, o Deus que cura? Amém? Você crê? Isso tá no seu coração? Você tem clareza disso na sua vida? Amém? O poder de Deus curar está registrado de Gênesis a Apocalipse. Deus é soberano. Olha ali o texto, que bacana. Deus tem o poder de curar gentios inimigos de Deus, exemplos na mão. Olha só, Deus é tão misericordioso, meus irmãos, que além de Ele curar o seu povo, Deus também cura esse povo que está na rua. Essas pessoas que não aceitaram a Jesus, essas pessoas que caminham sem Jesus, essas pessoas que estão andando pelas cidades nesse momento. Existe uma ordem nacional e estadual para que as pessoas fiquem em casa, mas ainda existem pessoas desobedecendo as regras. E essa pessoa vai, consequentemente, pegar
aí o coronavírus talvez não seja nem tão forte, seja simplesmente um resfriado, mas até essas pessoas, elas serão curadas por Jesus. Eu creio que pessoas que ainda não encontraram Jesus em sua caminhada serão curadas, estão sendo curadas a todo momento. Jesus levanta suas mãos de misericórdia a todos esses também. Amém? Deus tem o poder de não curar seus filhos, homens retos. Exemplo, Azarias. Então, da mesma forma que Deus pode operar milagres e a vontade dele é soberana, Deus também pode levar alguns. Deus também pode levar alguns dos nossos. Deus também pode levar seus filhos. Deus sabe a hora certa de levar aqueles que ele colocou nessa terra. Então tenha paz para saber passar por esse momento. Talvez muitos de nós passaremos pelas próximas semanas por momentos de luto, amigos, conhecidos, familiares. Eu quero convidar vocês a ter fé, a acreditar que o Senhor está fazendo o melhor por nós, igreja. Deus sabe o que tem feito. Deus tem feito o melhor. Amém? Então, seguindo aqui, milagres e curas no tempo de Jesus. Ajudavam a sinalizar e testificar que ele era o Messias esperado. Então, os milagres e curas no templo de Jesus, do Novo Testamento, ajudavam a sinalizar quem ele era para o povo daquela época. Lucas, do capítulo 7, do versículo 18 ao 23, diz o seguinte: João Batista sabia que havia alguém fazendo sinais e prodígios por onde passava, e ele mandava seus discípulos para testificarem. Jesus faz milagres para eles verem e pediram para avisar João Batista, que creu que Jesus Cristo era Messias. João Batista, né? O profeta João Batista, aquele que proclamava o evangelho, a vinda do Messias, primo de Jesus, né? Já sabia, né? Que o servo de Deus estava por vir, e que ele não era nem digno de amarrar os cadarços de sua sandália, e Jesus Cristo veio. Como prometido, o Messias prometido por Isaías, Jesus Cristo veio, viveu nessa terra, nos ensinou tantas maravilhas, né? E ele ainda tem a nobreza e a misericórdia de dizer que nós faríamos também obras maiores. Olha só como Deus é amoroso conosco, né? Como Deus é maravilhoso. Como Deus tem feito grandes maravilhas na nossa vida, meus queridos. Porque em meio a todo esse desespero, essa ansiedade que foi pregado pelo pastor Sérgio, Deus ainda tem dito para nós que nós faremos ainda obras. Nós estaremos aqui ainda para ser ferramenta dele na vida de muitas pessoas. Esse momento é um momento de reflexão, esse é um momento de estarmos mais presentes, né? No convívio familiar, mas também mais sintonizados com a presença de Deus, né? Ouvindo louvores. Fique em casa não passando seu tempo ouvindo muitas coisas ruins na TV, não. É importante estar assim, informado de todos os acontecimentos. Eu sou um cara que gosta muito de ouvir televisão, e principalmente nesses dias tenho assistido muito, mas bote louvor, fique um momento de oração. A igreja está se propondo todos os dias, das 8 às 9 da noite, um momento de oração em conjunto. Então gostaria de convidar vocês para estar fazendo isso. Esteja em oração, clamando a Deus, buscando Ele, ouvindo louvores. Não fique se alimentando somente de coisas ruins ou de notícias que te deixarão triste. Olhe mais para Deus e que Ele nos acalmará. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Agora são 10 horas e 55 minutos, aula ao vivo da classe de dons espirituais, aqui na PIB Floripa, a primeira igreja batista de Florianópolis. Sejam todos bem-vindos. E eu gostaria já de dar um bom dia a todos que estão aqui na sala. E agora entrou aí o meu líder de grupo de discipulado, Pierre. Pierre, grande abraço, obrigado aí por estar aqui com a gente nessa manhã. Lucas 6, do 18 ao 19, como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados. E toda a multidão curava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. Olha só que maravilha, né? Aquele texto bíblico onde existia o gadareno, aquele homem com muitos demônios, aqueles demônios conversando com Jesus e Jesus interpelando eles, e o diabo astuto tentando convencer Jesus de que ele era bom e não era mau, e Jesus Cristo expulsa aquele demônio
daquela legião de demônios, daquele jovem gadareno, e esses demônios, eles sabiam quem era Jesus. Sabiam o poder que Jesus tinha. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o inimigo das nossas almas sabe quem é Jesus em nossas vidas. E aqueles demônios foram para aqueles porcos e se atiraram, daquele precipício, manifestando ali a glória de Deus através da expulsão, de exorcizar aquele gadareno. Não existe nenhum caso nos evangelhos de alguém que viesse a Jesus enfermo e voltasse enfermo. Então olha só que maravilha essa informação que esse texto traz. Não existe nenhum caso nos evangelhos de alguém que viesse a Jesus enfermo e voltassem enfermos. Creiam, meus queridos, creiam que Jesus Cristo está operando milagres nos dias de hoje e nesse momento. Missão dos apóstolos. Lucas, capítulo 9, do 1 ao 2, vai dizer o seguinte: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, e enviou-lhes a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Dupla missão dos apóstolos: pregar o reino de Deus, curar os enfermos. Atos 5, do 15 ao 16. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que os menos De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que os menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então, levavam os enfermos até os apóstolos e só pela sombra da passagem dos apóstolos aqueles homens eram curados. Nós sabemos que ali era operado o milagre de Deus. Era Jesus Cristo, o Espírito Santo, operando milagre naquelas pessoas através daqueles homens apóstolos. Todos os que vinham até os apóstolos eram curados. Amém? Lucas 10, 20. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Fiquem felizes, meus irmãos, por serem salvos, por ter Jesus Cristo em suas vidas. Lembrem que eu falei para vocês lá na primeira aula, nenhum dos dons espirituais que são dados por Deus é para a nossa vanglória, é para nós dizermos a todos: olha aqui o meu dom espiritual. Nada que é dado por Deus é para esse intuito. Tudo é para louvar e glorificar, para que seja engrandecido, seja elevado o nome de Jesus Cristo através das nossas vidas. Amém? Porque antes eram todos que buscavam Jesus e os apóstolos eram curados, e hoje não é assim. Deus ainda é Rafá e ainda tem poder de curar? Você crê nisso? Olha só que pergunta interessante. Por que antes eram todos que buscavam Jesus e os apóstolos eram curados e hoje não é assim? Vamos responder. Deus ainda é Rafá e ainda tem poder para curar? Você crê nisso? Amém? Eu creio. Seguindo aqui. No início, os milagres testificavam o Messias. O texto de Lucas 9. E colocavam os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, enviou-lhes para pregar o reino de Deus, a curar os enfermos. Depois que a mensagem e o evangelho difundiu, como ficou? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Missão dos discípulos: fazer discípulos. Vão batizá-los e ensinar a curar? Não, ensinar a palavra. O ministério não é testificado pelo que vemos.
O ministério é testificado pelo que ouvimos e cremos. Meus irmãos, então aqui existem dois propósitos de Deus claros, né? Nessa passagem bíblica, né? No início era necessário que Deus, através de Jesus Cristo, operasse milagres em todas as ações que ele fazia para testificar a presença de Deus na terra, né? Então, ali no texto de 9, do Lucas 9, vai dizer que os discípulos, os 12, foram chamados para curar as enfermidades, né? Nesse texto, nesse início, em nenhum momento ali é relatada a questão do ir e pregar o evangelho. Então, nesse primeiro momento, para testificar a presença de Cristo Jesus como Messias entre a nação, os milagres eram necessários para confirmar e testificar aquilo que o nosso profeta Isaías tinha descrevido e os outros profetas haviam descrevido no Antigo Testamento. Após a presença de Jesus Cristo manifesta aqui na terra, a missão dos discípulos, após Jesus Cristo morrer na cruz, ressuscitar, voltar à sua glória e majestade, então aí a ordenação foi transferida de somente ir e curar enfermidades para que os discípulos aí fossem fazer discípulos. E nesse momento de fazer discípulos tem ali um entre aspas, né, entre parênteses, não curandeiros. Eles não estavam sendo enviados para curar pessoas somente, mas sim para pregar o evangelho. Então é o evangelho que nos cura, meus queridos. É a presença de Deus através do seu evangelho, da sua palavra que nos cura nos dias de hoje. Vocês entenderam a diferença? No início, os apóstolos eram usados para curar, para testificar a presença de Jesus Cristo. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos receberam a ordenança de ir e pregar o evangelho, falar das boas novas, falar para aqueles que ainda não conheciam de Jesus para outras pessoas, pois essa verdade, este evangelho, essa pregação, essa ministração de discipulado iria curar as pessoas, muito mais do que suas vidas físicas. Eles seriam curados na alma, as almas seriam curadas e levadas para Deus. Temos que sair dessa visão carnal igual a que tinha Pedro. Pedro entendia das coisas da carne, mas o Senhor Jesus Cristo fala: Pedro, você entende as coisas da carne, mas eu falo através do mundo espiritual, eu falo da vida espiritual. Então, olha só que bacana, talvez seja o ápice da nossa aula de hoje, a diferença do que era milagres na presença de Jesus Cristo naquele momento, na caminhada dele entre os discípulos e os homens da terra, e depois quando ele morre, ressuscita e ordena aos discípulos: ide e pregai o evangelho, porque a pregação do evangelho, a multiplicação do discipulado, a pregação da verdade, das boas novas de Jesus, iria curar toda uma humanidade. Mais do que sinais e prodígios, mais do que tocar numa pessoa e tirar um câncer, porque eu creio que isso pode acontecer. Mais do que isso, se você tem o dom de curar, você tem o dom de levar o evangelho a outras pessoas. Porque o único remédio que pode curar as pessoas pelo corpo e pela alma é o evangelho de Cristo. Amém? Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração breve para que isso seja uma verdade em nossas vidas. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. A aula ainda vai continuar por alguns minutos, mas eu entendo que nesse momento é o momento que nós temos que baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e clamarmos a Ti, Senhor. Ó Deus, que essa verdade que foi ministrada nesse slide, Senhor, seja real em nossos corações. Que nós possamos entender, Jesus, que aquilo que Tu fizesse no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando Tu estivesse caminhando com os discípulos nessa terra, aqueles mesmos milagres Tu pode operar hoje. Mas o maior milagre que nós temos em nossas vidas é a presença da Tua palavra. O maior milagre que nós temos na nossa vida hoje é a presença dos grupos de discipulado, para que nós possamos viver vida na vida, pessoas com pessoas, vivendo, dividindo seus problemas, suas dificuldades, formando novos discípulos. Essa é a maior cura que Tu fizesse em minha vida, Jesus, no dia que Tu me encontrasse, naquela caminhada. No dia que eu estava naquele banco daquela igreja, Senhor, e Você falou tudo o que estava acontecendo com a minha vida com 18 anos de idade. E o pastor falou lá na frente daquela igreja: quem entendeu essa mensagem vem até aqui à frente. E eu quero orar por você. E quando eu vi, eu estava lá com 18 anos, em pé, de frente ao altar, de olhos fechados, com a mão no coração, sem entender o que estava acontecendo, Senhor.
Mas naquele momento você estava mudando a minha vida, Jesus. Naquele momento tu estavas curando a minha alma dos maus, dos pecados que eu tinha cometido até aquela idade. E eu sei que depois disso, por muitas vezes eu caí e eu cometi pecados, eu fui fraco em deixar com que o inimigo me enganasse, mas em todas as vezes que eu caí, a tua mão estava estendida para mim, Jesus Cristo. Em todos os momentos, a tua mão estava ali para me levantar mais uma vez. Obrigado pela essa cura que tu operasse em meu coração, em minha vida, Jesus. Eu sou eternamente grato por tudo que tu fizeste por mim, pela minha casa, pela minha família e pelos meus irmãos que estão orando nesse momento. Ó Deus, recolha as lágrimas de cada um dos meus irmãos que estão chorando nesse momento e dá a eles alívio nesse momento de aflição. É o que eu agradeço e louvo em nome de Jesus. Amém. Então, seguindo aqui, meus queridos, para a parte final da nossa aula de hoje, os exemplos de Paulo. Algumas pessoas eram curadas através do apóstolo Paulo. Em Atos 19:12 tem um texto a respeito disso. Amigos próximos não eram curados através de Paulo. Olha só que interessante. A gente tem um texto aqui de 1 Timóteo 5:23 que vai dizer assim, ó: não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então olha só, em alguns casos o apóstolo Paulo tocava nas pessoas, ordenava que os espíritos malignos saíam e as pessoas eram curadas. Mas o Timóteo, que era um jovem discípulo que caminhava ao lado de Paulo, não era curado, a não ser através das receitas que Paulo dava a ele. Nesse caso, acredita-se que o Timóteo convivia com muita gastrite, né? Muita queimação no estômago, e o Paulo ordena ali que ele beba sempre um pouquinho de vinho para que essa fermentação do vinho pudesse aí sim curar o seu estômago. 2 Timóteo 4, do 19 ao 20 diz o seguinte: saúda a Priscila e Átila e a casa de Onésiforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trofimo enfermo em Mileto. Muitos nomes difíceis aqui, né? Mas ficou claro, né? O 2 Timóteo ali saudando as pessoas que eram responsáveis da igreja lá, né? Priscila e Áquila, e ali o apóstolo dizendo que deixou o Trofimo enfermo em Mileto. Então a gente pode ver aí através desse texto que Paulo operava milagres sim, mas conforme a ordenança de Deus, alguns amigos não eram curados pela mão de Paulo. Devemos orar e pedir a Deus pela cura? Olha lá o que está dizendo em Tiago 5, do 13 ao 15. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbitério da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Amém? Então, nesse momento, devemos orar e pedir a Deus que Deus cure? Sim, que Deus cure em nome de Jesus. Definições, né, do dom de curar. Definição é a habilidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para curar pessoas de suas enfermidades físicas através de oração, imposição de mãos, repreendendo a doença, ou então a combinação destes meios. Atos 28, versículo 8, 14, Atos 14, versículo 8 até o 10. Leiam os textos. No final dessa aula, daqui 10 minutos, eu estarei mandando isso para vocês através dos grupos de WhatsApp. Definição: no grego a palavra é charismata e amoton. Charismata e amoton, dom de curar em 1 Coríntios. Este tema aparece cerca de 28 vezes no Velho Testamento. Há uma outra palavra sinônima que aparece em alguns textos, que é o terapeu,
né, de terapeuta, né, depois esse é a raiz da palavra, aparece cerca de 44 vezes no Novo Testamento, né, a palavra de definição de cura no Novo e no Velho Testamento, significado iamoton, devolver a saúde ao que a perdeu. Seguindo aqui em Atos 4, do 8 ao 10, e estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou, louvado seja Deus. Implicações, muito importante isso, né? Quais são as implicações daquele que recebe o dom de curar através do Espírito Santo? Existem os ônus e os bônus, as coisas boas e as coisas que não serão tão boas. Então, quais são as implicações? As curas na Bíblia sempre foram instantâneas e sempre devolviam o corpo às suas funções normais. Jesus curou várias pessoas usando diferentes métodos. 3. Jesus curou a todos que lhe procuravam. O apóstolo Paulo curou por meio de toque, imposição de mãos e até por meio de toque em seus aventais e lençóis. 5. Algumas curas incluem a expulsão de demônios. Lucas 4, 40 até o 41. 6. Cristo afirmou que seus discípulos poderiam curar por meio da imposição de mãos. 7. Ungir um enfermo com óleo é também uma forma de curar. 6. Deus pode dar o dom de curar para qualquer pessoa que ele desejar. Este é um dom que não resiste permanentemente na pessoa. Por esta razão, na Igreja de Jesus não há... pulei aqui. Por essa razão, na Igreja de Jesus não há lugar para curandeiros. É muito importante dizer isso, é que o dom de curar, para a definição do nosso texto, para os textos bíblicos e para aquilo que foi escrito pelo pastor Paulo, o dom de curar não é algo permanente, não é algo que vai ficar para sempre na pessoa que recebeu o dom. Porque aí seriam chamados curandeiros dentro da igreja. E nós não temos curandeiros dentro da igreja. Nós temos pessoas que podem sim, através do Espírito Santo, curar, por misericórdia de Deus, usando como instrumento uma vida dentro da igreja. Amém? Então, você sente esse dom no seu coração, tem sentido isso na sua vida, já presenciou isso na sua vida, então existe esse importante alerta, né? O dom de curar está muito mais para algo imediato do que algo permanente na vida daquele que recebe. Sintomas do dom, você que tem esse dom: um desejo ardente em ver Deus aliviando os problemas e a dor das pessoas. Esse é o primeiro sintoma de que tem o dom de curar. Um desejo profundo em ser usado como instrumento de cura. 3. Habilidade em sentir o poder de Deus presente na ocasião para efetuar a cura. Frequentemente é usado com o dom de discernimento, fé, palavra de conhecimento. Esses serão as duas próximas aulas do domingo que vem. Nós vamos falar sobre o dom de discernimento, fé e principalmente o discernimento da palavra. O dom de discernimento, fé, palavra de conhecimento serão ministrados nas próximas aulas. Aí a gente vai entender um pouco mais do que isso quer dizer. Sintomas do dom. A cura muitas vezes depende de fé daquele que está sendo usado como instrumento, fé do enfermo, fé dos que estão em volta. A vitória na batalha espiritual contra Satanás. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas 11, 26. A cura sempre tem o objetivo de demonstrar o poder, a glória de Deus, bem como a manifestação do reino de Deus. Então toda manifestação de cura, de milagre, é para a honra e glória de Jesus Cristo. Cuidados com o dom, cuidado com a soberba. Isso aqui sim é o ônus, né, de ter esse dom vivo dentro do seu coração, né, dentro da sua vida. Então
Lá as implicações do que o evangelho falava a respeito de cura e milagres de Jesus, e agora sim o cuidado com o dom, né? Cuidado com a soberba. Primeiro alerta que a palavra de Deus faz a respeito de quem tem um dom, independente de qual é. Cuidado com a soberba. Cuidado para não errar no discernir sobre a doença e a presença do poder de Deus naquele momento. Por quê? Porque Deus capacitou também os médicos, enfermeiros, cirurgiões para que eles pudessem ser usados por Deus, para trazer curas através de tratamentos, de medicamentos. Eu creio que esses também são usados por Deus. Nesse momento lá na Itália, muitos, milhares de profissionais da saúde aqui no Brasil, na China, em todas as partes do mundo, Estados Unidos, estão nesse momento trabalhando em regime de 24 horas, 48 horas. Pessoas estão sendo usadas por Deus naqueles lugares para curar, para abençoar vidas, para trazer esperança. Eu creio nisso. Então, a gente tem que entender que Deus também está operando através dos profissionais nesse momento, né? Dom de curar foi aquilo que eu disse para vocês anteriormente. Às vezes é algo imediato para aquele momento e Deus tem feito isso nesse momento. Cuidado com a incredulidade dos que estão à volta do enfermo. Muitas pessoas não entendem o que o evangelho pode operar e nós temos que respeitá-los. Nós não podemos escandalizar o nosso irmão que não crê. Então temos que ter discernimento para isso também. Cuidar para não estar vivendo em pecado. Vigiem a todo momento. Vigiem, meus queridos. Dicas para desenvolver esse dom. Sempre que puder, orem em equipe pelos doentes. Isto abre as oportunidades de conversar futuramente as experiências colhidas. Então, é muito bacana. Nós agora estamos em casa, sim, mas quando voltarmos para as nossas atividades na rua, quando estivermos no nosso grupo de discipulado, dividirmos o que Deus fez nesse período, quais foram as curas, os milagres que Deus operou. Isso fortalece a vida das outras pessoas, isso engrandece o nome de Jesus Cristo através dessas curas e milagres. 2. Se durante algum tempo não experimentar nenhuma cura como resposta das suas orações pelos doentes, não deixe-se abater ou desistir. A perseverança é importante. Então creia somente, meu querido. Creia que Jesus Cristo está fazendo um milagre, sim. Pode demorar um dia, pode demorar 2. Marta e Maria já estavam desesperadas porque já não existia mais recursos para salvar a vida de Lázaro. E Jesus Cristo, no tempo oportuno, no tempo exato, na hora certa, chegou até aquela cidade e ressuscitou aquele homem. Anote as experiências de oração pelos doentes. Isso vai ajudá-los a reconhecer princípios e identificar de que maneira Deus quer usá-los. Você pode ter um livro, um caderno, umas anotações com motivos de oração, de cura, de milagres que você peça para Deus todos os dias. Mas eu vou dizer para vocês, esse livro depois ele acaba nem sendo aberto mais. Então eu gostaria de desafiá-los a ter nomes, sim, gravados na sua cabeça, que repetidamente você fale para Deus que deseja cura. Agora nesse momento de coronavírus, muitas pessoas vão ficar enfermas. Então anotem esses nomes, sim, repitam esses nomes para que Deus esteja operando milagres em nome de Jesus. É isso aí, meus queridos. Essa foi a nossa aula, primeira aula experimental aí da EBED de forma remota para o ano de 2020, diante de toda dessa pandemia chamada coronavírus. Eu gostaria de desafiar vocês a manter a fé, manter os seus corações elevados a Jesus. Que nós possamos passar por essa dificuldade, por essa luta, muitas incertezas, muitas coisas que ainda não temos definição sobre o que vai ser daqui uma semana, 2, mas eu sei qual é o remédio para esse mal que está afligindo o nosso coração. E esse remédio se chama Jesus Cristo. Esse é a dica que eu dou para vocês, o conselho que eu poderia dar para vocês como professor, é que Jesus Cristo seja manifesto através de tudo que está acontecendo na TV,
em todo o mundo, nos países que são idólatras, países que não creem em Jesus, que esse momento seja para se voltar para Jesus, que esse momento seja para glorificar Jesus, porque só há um Deus, só há um Senhor, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, aquele que veio dos céus para morrer por nós. Não é hindu, não é islã, não é espírita, não é kardecista, não é de deuses africanos, não é de deuses da cultura americana, não é de deuses da cultura chinesa. Nenhum desses está sobre o nome de Jesus Cristo. O seu trono está acima de todos, a sua soberania está sobre todos, a sua mão está estendida sobre todos. E eu creio, meus queridos, como diz lá em Apocalipse, naquele dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, os bilhões e bilhões de habitantes dessa terra se curvarão à majestade de Jesus Cristo, o nosso Deus. Que essa palavra fique gravada em seu coração, que você tenha ânimo para enfrentar os dias que estão por vir. E fiquem firmes, contem comigo. Vocês têm um grupo de WhatsApp, se comuniquem, mandem motivos de oração, desejos de oração. Vamos estudando cada dia mais, buscando a mais a Deus. Agora são 11 horas e 22 minutos do dia 22 de março de 2020. Talvez essa aula fique marcada para a história como uma aula que nós demos aqui através dessa forma remota, através do YouTube, meios que Deus criou de nós podermos nos comunicar diante dessa pandemia chamada coronavírus. Nada do que está acontecendo está fora do controle para Deus. Tudo está sobre a mão, a tutela e a vontade de Deus. Fique com Deus. Essa mensagem, essa aula de hoje vai ficar gravada aqui no YouTube e eu encontro vocês nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, no domingo que vem. Acabou o culto, ministração Pastor Sérgio ou Pastor Euclides. Terminou o culto ali por 10 horas, 10h15, nós vamos entrar aqui na aula para mais um momento de reunião. Obrigado pelos 15 espectadores que agora nesse momento estão nos ouvindo. Ariana, Patrícia, Everton, vamos ver quem está mais aqui. A Rosali também está aqui com a gente. O Pierre está aqui com a gente. A Camila está aqui com a gente. A Maurília, irmã Maurília, forte abraço. Deus abençoe vocês. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. O Nandalu, a Nandalu tá aqui com a gente, a Thalita tá aqui com a gente, o Steven tá aqui com a gente, a Caroline tá aqui com a gente, e louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Até domingo que vem, forte abraço, ótimo domingo e um abraço, nem que possivelmente fisicamente, mas espiritualmente falando. Um abração, meus queridos.